Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Estamos aí no quase terminando o livro de Apocalipse, né? Muito forte, né, gente? Hoje nós vamos entrar no capítulo 20. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Me segue lá, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos juntos aí terminando, né? Agora aqui no capítulo 20 vai acontecer a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Então João continuou tendo visão. E então ele fala, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu-os por 1000 anos, lançou-os no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse. Então, a partir dali, eles não iam enganar, o espírito de engano foi tirado, né? Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ele vai ser preso por 1000 anos e aqui diz que vai ser necessário que ele seja solto por pouco tempo. E ele também viu tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, né? Lembra das pessoas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus. Nós sabemos que Paulo foi decapitado. Tinha 2 João, né? Discípulo de Jesus. Um João foi decapitado. João Batista também foi decapitado, né? Tem mais aí. Então aqui, gente, ele viu, né? As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos eles não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Um pouquinho difícil de entender, né, gente? Mas depois a gente vai lendo de novo, tá? Então, esta é a primeira ressurreição. E ele falou assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia. Sobre essas, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos que Satanás, a serpente, os inimigos de Cristo, os inimigos da igreja vão ficar presos. E aqui ele está falando assim, olha, eles vão ficar presos durante 1000 anos. Durante 1000 anos, as pessoas que foram decapitadas, foram mortas, suportaram a tribulação, eles vão fazer parte da primeira ressurreição e eles não vão passar pela segunda morte. Sobre a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Satanás, depois de que vai dar os 1000 anos, Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra
e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu. Porém, a cidade querida desceu, porém, fogo do céu. Deixa eu voltar aqui. Olha bem. E Gog e Magog vai ter essa guerra, né? A fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta. O falso profeta e a besta foram lançados no inferno primeiro, né? E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui, Satanás foi solto, né? E aí ele foi lançado no lago do enxofre junto com a besta e o falso profeta. E agora vem também aqui no capítulo 21, o juízo de Deus. João viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugares para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu o livro da vida. Ainda outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. O mar vai cuspir os mortos, né? E o inferno deu ao mar, né? A morte. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago e do fogo. Tá? Os mortos foram... Deixa eu só voltar aqui, porque deu um pouquinho de confusão. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Então o mar devolveu. E foram julgados um por um segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Não haverá mais morte. Não haverá nem inferno. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o lago de fogo. E se alguém não for escrito no livro da vida, é porque foi lançado para dentro do lago de fogo. Em nome de Jesus, pela fé, meu nome está escrito no livro da vida. E o seu nome? Você crê que está escrito? Para você ter o seu nome escrito no livro da vida, você tem que confessar Jesus como Salvador. E Jesus não divide a glória dele com ninguém. Não adianta adorar Maria, José, Paulo, não adianta. Esses que insistem na idolatria, não adianta adorar São Nicolau, não. Precisa confessar Jesus como Salvador. Amém? Este é o capítulo 20. Deixe o seu like e o seu comentário.